será que eu começo a estudar agora? Será que eu tenho que treinar todo dia? Será que eu tenho que ter uma planilha de treino? Eu digo isso porque eu venho de uma preparação que quando eu comecei a estudar para o concurso de oficiais de Santa Catarina, é o cargo que eu ocupo hoje, eu tinha uma breve percepção de que só daria certo se eu tirasse tudo da frente que pudesse dar errado, né? Então, quando a gente vai minimizando essas possibilidades, a gente vai minimizando os riscos, a gente atinge o objetivo, a gente minimiza os riscos de não se atingir o objetivo. Tá? E como é que a gente faz isso? Montando um bom ciclo de estudos, montando uma boa dieta, montando uma boa rotina que te permita ter o sono adequado, ou ainda que você não tenha essas condições, mas fazer o melhor possível dentro daquelas possibilidades que você tem. E quando a gente fala sobre o TAF, a gente entra em algumas questões muito, muito sérias e muito reais, assim, que a gente... será que eu tenho que treinar todo dia? Será que o meu treino ele tem que ser sempre a mesma coisa? Quando eu vou correr, como é que eu corro? Cara, tem muitas coisas. Como é que eu vou fazer aquele exercício específico, sabe? E aí, tá, beleza. E se eu tenho 5, 6 exercícios no TAF? Como que eu faço para encaixar isso? Me parece ser a mesma lógica de montar um ciclo de estudos, né? Como se fosse isso, né? Mesma questão. Porque muitas vezes a gente monta um ciclo de estudos pensando numa rotina de musculação, de academia, ou pensando num outro tipo de planilha, organizar, enfim, para organizar aquilo de alguma forma, tá? Então, cara, eu já queria mandar essa pro Gustavo, porque eu pensava que eu era tão ruim na corrida, cara, eu era tão ruim, mas eu achei, putz, eu era o cara que eu corria 5 minutos, quer dizer, eu não corria 5 minutos, eu tive que fazer cirurgia de desvio de septo e tal, eu respirava muito mal, e aí eu pensei, cara, como que eu vou fazer para melhorar esse negócio aqui? Né? Eu pensei, tá, e agora o que eu faço? Eu não sei correr, eu corro quase 5 minutos e já tô morrendo. E aí que eu fui buscar ajuda de um profissional, aí que eu comecei a montar as coisas e perceber que nem sempre isso é verdade. Nem sempre a gente precisa se dedicar todos os dias que nem o estudo para concurso. Né? Então, cara, te mando aí o que tu tens para me dizer, Gustavo, o que tu acha assim na tua percepção e pelas pessoas que passaram com vocês, com a tua equipe, né, que você não estava sozinho, você tinha uma equipe, eles tinham acompanhamento nutricional e tal, mas assim, ó, na tua ótica, uma pessoa tem que treinar todos os dias? Pô, então, isso é uma grande dúvida da galera, né, que daí acha que um profissional, acha que ele vai obrigar a treinar todo dia. Não, galera, não é necessário que você treine todos os dias, até porque a gente sabe que às vezes a rotina de vocês não vai comportar isso. Então, basicamente, a grosso modo, se você conseguir treinar 5 vezes na semana, beleza? Mas se você conseguir fazer menos que isso, cara, faz minimamente 3 vezes na semana que você vai conseguir ter um resultado interessante com o tempo. Não adianta o seu TAF ser daqui 30 dias, acabou de sair o resultado da prova objetivo, o TAF ser daqui 30 dias e você treinar todo dia igual louco ali, achando que vai dar certo. Ou diminuir ali, fazer esses 3 vezes na semana que eu falei. Entendeu? Por exemplo, estou dizendo para quem já, quem está estudando, edital está autorizado, ou ainda nem foi autorizado ainda. No geral, 3 vezes na semana, com o tempo, vai te trazer um resultado muito interessante. Você tem que lembrar também que essas 3 vezes na semana, elas têm que encaixar corretamente na sua rotina. Você tem que ser exatamente segunda, quarta, sexta? Não, você pode fazer, você conseguir encaixar aquela ali, conseguir treinar segunda, terça, quarta, entendeu? Não interessa. O que importa é você conseguir ter aquele volume de treinos na semana. Tinha deixado anotado uma pergunta aqui, cara, sobre a frequência ideal, né? E aí a gente cai nessa parada mesmo aqui, né, de 3 vezes na semana, que era mais ou menos o que eu fazia. Eu fazia isso porque para respeitar descanso e tal, e tinha uma coisa tinha uma dificuldade que alguns exercícios, e no nosso caso, de polícia militar, tem alguns exercícios que desgastam demais, né? Como é o meio sugado, como, fazer aquilo repetidamente, muitas vezes, cronometrando, fazer aquilo, passar ali quase 1 hora fazendo aquilo, cara, dá um desgaste absurdo que se tu não tiver bem suplementado, bem alimentado, se não tiveres com com um bom suporte, né, nutricional, cara, a chance de dar ruim é muito grande também, né? Aquilo que a gente chama de overtraining, né? Então, na tua opinião, tipo, como que uma pessoa comum, assim, o concurseiro geralmente tá ferrado, tá dormindo mal, tá comendo mal, né? Sim. Acho que esse é o padrão, né?
Como é que tu fazia com o pessoal? Porque provavelmente tu treinou o pessoal da PM, né? Sim, basicamente. A maior parte das nossas aprovações foram na PM de Santa Catarina. O que acontece? A galera também nessa pegada, como você falou, comendo mal, dormindo mal, trabalha, estuda, correria, é difícil para todo mundo. Uhum. Encaixava conforme a maior dificuldade do aluno, a gente encaixava esses treinos na semana. Basicamente, a gente conseguia fazer. Às vezes, até o aluno, ele não... Normal, cara. Às vezes, ele não vai ter grana para ir para uma academia, entendeu? Então, a gente conseguia fazer, você consegue treinar sem ir para uma academia. Garanto que em nossa cidade tem algum parque, tem alguma coisa. Então, o que a gente fazia? Encaixava ali, basicamente, segunda, quarta e sexta, né? Vamos padronizar, então, para dar esse exemplo, para ficar mais fácil para vocês. E aí, a corrida, para você conseguir melhorar legal nela, não é interessante você correr todos os dias. Então, segunda, quarta e sexta, você conseguia correr e fazer os exercícios específicos do seu TAF, certo? Só que não é que todo dia você vai fazer um simulado, entende? Você vai fazer, a gente vai dividir, né, junto com o profissional lá, com o profissional de educação física, a gente dividia de uma maneira que você treinava diferentes partes do seu corpo para determinado exercício do TAF na segunda, na quarta e na sexta. Mas, na corrida, era esses 3 dias. A corrida é interessante é interessante manter esses 3 dias da semana, entendeu? Não é interessante você correr todos os dias sem nenhum descanso. Então, por exemplo, você vai, na segunda-feira, você vai fazer exercícios específicos para barra fixa, que para os homens aí é a grande dificuldade da maioria. 90% dos alunos homens que passaram com a gente, grande dificuldade era a barra fixa. Tanto é que o nosso primeiro produto digital ali foi focado na barra fixa, certo? Então, por exemplo, na segunda-feira você vai fazer exercícios focados na barra fixa, não necessariamente que você já precise conseguir fazer uma barra fixa desde primeira, muita gente não conseguia fazer nenhuma nas primeiras aulas, mas com o tempo ia conseguindo, e após esse exercício, aí a gente colocava o treino de corrida, por exemplo, numa segunda-feira. Aí na terça, a gente fazia o treino focado para meio sugado e abdominal remador, e depois corrida. Na terça não, desculpa, na quarta. Aí na sexta, a gente focava mais em fortalecimento, porque daí aqui na PM de Santa Catarina tem a prova de velocidade, o teste de velocidade. Então a gente focava a corrida com fortalecimento para a gente ajudar tanto no teste de velocidade quanto na corrida de 12 minutos. Pessoal, para quem está no YouTube, está fazendo pergunta, a gente está em multiplataforma, tá? A gente está dentro do Google Meet aqui com os nossos alunos de mentoria, então a gente deve ter aqui, eu não estou conseguindo ver a contagem aqui na tela, quantas pessoas a gente tem, temos 23 aqui dentro do Meet, e tem gente com mão levantada aqui, o Isaías levantou a mão, fala aí, irmão. Bom, irmão, já estou saindo fora, mas só aí para salientar a presença aí do Gustavo. Isso aí é essencial para quem nunca teve esse contato com o TAF da PM, né? Tudo que ele está passando aí, eu espero que os senhores levem em consideração, porque como eu e o tenente aí, ele é um cara que batalhou e ele é um profissional da educação física e ele sabe o que está falando, né? Então, saliento os senhores aí a escutarem ele, ou depois até procurarem, ou como ele falou, procurar um profissional que tem esse contato com o TAF da PM, porque tem coisas tipo como a barra fixa e o meio sugado, que se não souber fazer corretamente, o avaliador do dia lá, ele vai descontar, ele não vai contar, e a pessoa vai se cansar, e ela vai ficar frustrada quando ele começar a repetir no grau, e não contar a sua repetição, né? Então, parabéns aí, Gustavo, por essa presença, tá? Espero que tu acompanhe mais aí o nosso pessoal, e o pessoal aí que espero que entenda e ouça aí o Gustavo, que o cara é profissional, né? Não é qualquer um que tá falando. Boa noite para vocês, boa... Fechou, irmão. Valeu, obrigadão aí. Deixa eu aproveitar Tamo junto. Aproveitar um gancho aqui, ó. Veio uma pergunta lá do YouTube, isso aqui é massa, tá? A gente vai seguir a nossa live aqui, é bem dinâmica, a gente vai indo, vai voltando, vai parando, continuando, tá? Mas eu achei uma pergunta muito legal aqui do YouTube, tá?